Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web. Hoje com a lição 5, a unidade da raça humana. Convido você a ouvir a leitura do texto bíblico em classe. Atos capítulo 17, do versículo 22 ao 28. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando-o, pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Meus irmãos, esta lição é riquíssima, assim como todas as outras que nós estamos estudando. A sua verdade prática diz que, apesar das muitas línguas, povos e nações, toda a humanidade provém de um único casal, Adão e Eva. Nesse sentido, somos todos irmãos. Quero chamar a atenção de você, professor, a se preparar para esta aula. Ela exige conhecimentos múltiplos, ou seja, de assuntos que extrapolam a Bíblia Sagrada, e é por isso que você, professor, está aí ensinando, por causa do seu ministério, da sua vocação para o ensino, sua dedicação de pesquisa. Não fique com medo quando se deparar com temas diferenciados. Ai, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Pesquise, corra atrás, garimpa o minério do saber e com certeza você será o primeiro beneficiado, pois adquirirá mais conhecimento e depois estará repassando para os seus alunos. O objetivo geral desta lição é chamar a atenção que Adão e Eva é o tronco comum, é o eixo inicial de toda a humanidade. Eu quero chamar a atenção para algumas coisas, trazendo um subsídio para você, professor, em relação ao primeiro ponto, acerca da unidade racial do ser humano. Existe dentro da biologia, da antropologia, uma grande discussão acerca do termo raça. Tem algumas pessoas que até debatem isso, utilizando como exemplo o caso da espécie dos cães, que existem sim diversas raças, e o caso da espécie humana. Só que devido às mais aplicações do conhecimento biológico na sociologia, uma área denominada de sociobiologia, que foi justamente alguns teóricos que se depararam com as teorias darwinistas de evolução, entendendo que alguns indivíduos eram mais aptos do que outros. Essas pessoas da sociologia, da filosofia, leram esse arcabouço teórico biológico das ciências naturais e tentaram aplicar este conhecimento que veio lá do estudo das plantas e dos animais para a espécie humana, criando uma deturpação terrível, dizendo que na espécie humana existem indivíduos que são melhores do que outros. Isso foi culminar em nada mais, nada menos do que no nazismo, na pregação da famosa raça ariana, que era uma raça branca, caucasiana, e que o que fugisse daquele padrão, daquela anatomia, devia ser descartado. E milhões de pessoas morreram, a história não pode ser negada, e todos nós conhecemos. Isso simplesmente aconteceu por falta de conhecimento e da leitura inexata de uma teoria. Ainda hoje, então, muitas pessoas evitam o termo raça justamente por causa da ideia preconceituosa, por causa do racismo que geralmente se dá com a leitura que vem cheia de equívocos dessas teorias. Mas
é importante trazer a definição de raça. E eu poderia trazer aqui esta definição bem biológica, bem naturalista, mas eu fui pegar justamente lá no comentário de Champlin, que é muito utilizado por todos nós. Ele diz que raça é uma população humana suficientemente isolada para revelar uma composição genética distintiva que se manifesta em uma combinação própria de características físicas. Meu Deus, o que é que significa isso, irmão? Resumindo, dentro da espécie humana, nós vamos ter conjuntos de populações que se isolam em determinados pontos geográficos do globo, do planeta Terra. E estas populações, elas estão envolvidas em ambientes diferenciados. A relação desses indivíduos com o meio ambiente que lhes cerca vai gerar em seu corpo, em sua anatomia, características físicas que são próprias daquele lugar. Isso vai dar origem à ideia de raça humana, que são grupos distintos dentro da mesma espécie. Algumas pessoas inadvertidamente, indiscriminadamente, utilizam esse termo de um lado para o outro sem saber o que ele significa. A espécie humana continua sendo só uma, porque qual é o conceito de espécie? Pessoas que se relacionam sexualmente, gerando descendentes. É por isso que um homem não pode se relacionar com um macaco, porque ele não vai gerar um descendente fértil. O que é um descendente fértil? É um descendente que vai se relacionar sexualmente com outro descendente, gerando, por sua vez, um terceiro descendente fértil. E assim, sucessivamente. Então, o ser humano só pode se reproduzir com outro ser humano. Por isso que eles são da mesma espécie. Quer ver um exemplo? É quando se cruza jumento com cavalo, dando origem lá à mula, que é um animal infértil. Ele não se reproduz, ele não consegue gerar descendentes. Por quê? Porque ele foi originado do cruzamento entre duas espécies diferentes. E isso muitos cientistas procuram fazer em laboratório, mas não é possível, porque Deus fez cada animal para se encaixar com o seu parceiro. Isso é perfeito, irmão, isso é tão simples e o homem às vezes quer mudar. Então, quando nós vamos entender a ideia de raça, nós vamos ver que ela desemboca na ideia de etnia. Nós temos diversas etnias, dizem que existem 16 mil etnias no globo Terra. Veja que coisa linda. E geralmente as pessoas utilizam as características físicas para diferenciá-las. De acordo com muitos teóricos, existem grandes 3 raças ou etnias. Caucasoide, que são os brancos, o negroide, que são os negros, e mongoloide, que são os amarelos, que são pessoas originárias da Mongólia, da China, daquela região extremamente asiática. Já um outro teórico chamado Adams Hobel, ele catalogou ou categorizou 7 grandes raças ou etnias: europeia, indiana, asiática, micronésia, melanésia, polinésia, americana, australiana e africana. Você vai observar, então, que essas divisões estão relacionadas com a geografia. Por exemplo, as raças, as etnias, micronésia, melanésia e polinésia, estão relacionadas com aquela região da Oceania, daqueles arquipélagos entre a Ásia e a Oceania, pessoas de pele mais escura. Nós vamos ter, por exemplo, o grupo europeu, que tem uma pele mais branca, o grupo asiático, que tem uma pele mais amarelada. Tudo isso está relacionado, por exemplo, com o índice de radiação solar. Por que é que lá na parte asiática todo mundo tem o olho fechado? Porque ali a incidência solar era muito grande e eles tinham que ficar muito com os olhos fechados. Essa é uma explicação que se dá. E aí, obviamente, isso vai mudando ao longo das gerações e vai ficando aquela característica física. Por que na África as pessoas são negras? Por causa da grande incidência de raio solar na região tropical. E aí, a melanina, ela é ativada pelo sol. Então as células produzem mais melanina. E a melanina é a tinta, é o pigmento que pinta as nossas células. Já nas regiões do Ártico, dos polos, Antártico, Ártico, as regiões caucasianas, escandinava, nós vamos ver que as pessoas têm a pele mais branca, porque a incidência solar ali é infinitamente menor. E a melanina, para quem não sabe, ela é utilizada para proteger a pele contra a incidência de raio solar. Desse modo, pessoas de pele mais escura estão mais protegidas da
incidência solar. É importante ter todo esse conhecimento para evitarmos quaisquer dificuldades em relação ao termo raça. Deus não criou várias raças no sentido de várias espécies, vários grupos. Deus criou um só, mas o homem foi se espalhando pelo globo da Terra e também pela ação de Deus, que controla a natureza, esse homem foi atingindo cores diferentes. Isso não é evolucionismo, observe bem. E aí está a maior prova. Uma pessoa de pele clara, que for tomar muito sol, ela vai ficar com a pele bastante escurecida, que nós chamamos bronzeado. E aí imagine que pessoas passaram a se reproduzir naquela região, e aí essas mutações genéticas, porque a radiação solar gera mutações genéticas na nossa pele, elas foram sendo passadas para os seus descendentes. Tudo muito simples. Deus criou um casal e esse casal foi se multiplicando ao longo das sucessivas gerações, gerando essa diversidade racial, que ao mesmo tempo é una. E quando o comentarista quer dizer unidade racial do ser humano, ele está querendo falar que é uma só espécie. Mas nós devemos entender que dentro de uma espécie existem várias raças, mas essas variadas raças são da mesma espécie. Então, quando ele fala unidade racial do ser humano, deveria estar dizendo unidade específica do ser humano, pois é uma só espécie. Agora, embora possuam várias raças, ainda estamos falando da mesma espécie, para a glória do nosso Deus. Então, essa diversidade ela é racial, ela é linguística, é uma diversidade étnica, ninguém pode negar que há várias etnias, e aí a etnia não está relacionada somente com a característica física, mas também está relacionada com o modo de vestir, com o modo de se alimentar, com o modo de vida, é um arcabouço cultural e sociológico muito grande. Assim também como a unidade psicológica, independente do local do globo Terra, os indivíduos têm um aparato psicológico que é muito, podemos dizer, parecido, bem homogêneo. Por quê? Porque fazem parte, obviamente, da mesma espécie. Chamando a atenção que a Bíblia em nenhum momento cita diversidade de raças, a Bíblia não faz em nenhum momento essa citação, e isso é fruto do estudo. Até porque quando a Bíblia foi escrita não havia esse conhecimento tão vasto, né, os escritores bíblicos, e nós temos que estar atento que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, é um livro espiritual e não é um artigo científico, um livro de biologia, antropologia, que está preocupado em fazer explicações científicas. Quero chamar a atenção também de todos vocês que há diversos experimentos científicos, laboratoriais, que comprovam que o homem vem de um tronco comum. Na biologia isso se chama de ancestral comum. E na Bíblia o nome disso é Adão e Eva. Há um experimento muito lindo que foi feito na Inglaterra justamente para quebrar os tabus do preconceito e do racismo, dessa ideia de raças e diferenças. Até porque quando você pega pessoas negras da África e faz um mapeamento genético delas, juntamente com o mapeamento genético de pessoas brancas, vamos pegar, por exemplo, 100 austríacos e 100 moçambicanos. Você vai pensar que as diferenças genéticas entre os moçambicanos e os austríacos são enormes, porque um é um grupo de negro, o outro é um grupo de brancos. Mas pasmem vocês, queridos amigos, quando o mapeamento genético desses dois grupos são feitos, nós encontramos mais diferenças entre os moçambicanos e entre os austríacos do que quando comparamos austríacos e moçambicanos. Observe que o racismo e o preconceito de tratar as pessoas pelo estereótipo, ele é infundado, porque geneticamente nós somos muito parecidos. E aí vem um grupo de cientistas que pegou aí, me parece, um grupo de 20 pessoas do mundo, e pessoas de nações que são bem rivais, Irã, Estados Unidos, Cuba, Alemanha, Arábia Saudita, Brasil, pessoas dos países africanos, pessoas do Japão, da China, de todos os estereótipos que nós estamos acostumados. Israel e tudo mais. E chegava assim, por exemplo, para um cubano e ele dizia, olha, sua família, você é descendente de quê? Não, minha família é toda cubana, eu tenho sangue latino nas minhas veias. Chegava para um negro e dizia, minha família é toda negra, eu tenho sangue negro nas veias e tudo mais. Um norte-americano dizia, minha família é toda branca,
né, um asiático, minha família é toda asiática, eu tenho sangue asiático nas veias e tudo mais. E eles foram convidados para partilhar, ceder uma amostra biológica, acho que saliva, e ter aí o seu mapeamento genético feito. E aí, queridos, eles foram convidados então para sentar numa arquibancada todos juntos no mesmo dia, diante daqueles cientistas, e foi se mostrando o mapeamento genético de cada um deles. E aquele mapeamento aparecia numa tela junto com o mapa mundi. De onde vem o seu gene? E em todos eles se encontrou gene, por exemplo, no americano tinha sangue cubano, no cubano tinha sangue americano, no israelita tinha sangue alemão, tinha sangue asiático, no asiático tinha sangue africano. Irmãos, que vídeo lindo, emocionante, aquelas pessoas se abraçam, aquelas pessoas pedem perdão e compreendem que nós somos todos iguais. Mas não precisa nem fazer teste genético para isso, que a Bíblia nos mostra que todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Há um outro grupo de cientistas da Universidade de Califórnia que nos anos 80 publicaram um artigo na famosa revista Nature, que é uma revista muito aclamada pelos cientistas naturais, em que eles perceberam, ao mapear os genes de centenas, me parece que centenas de mulheres, eles perceberam que todas elas possuíam um trecho genético igual, que descendia de uma mesma mulher. E deram o nome disso aí de Eva mitocondrial. Que lindo! Mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. E quando uma mulher e um homem se reproduzem, o filho recebe apenas o DNA da mitocôndria da mãe, porque ela vem na porção do óvulo. Do pai não se recebe. Por quê? Porque as mitocôndrias do espermatozoide estão na cauda. E quando o espermatozoide entra no óvulo, ele perde a cauda, ela fica do lado de fora. Então nós não herdamos DNA mitocondrial dos nossos pais. Estou explicando isso apenas para os irmãos entenderem um pouco. Herdamos apenas das mães. Então, quando se fez todo o mapeamento genético daquelas mulheres, os cientistas californianos perceberam que todas elas possuíam um segmento igual que remontava de um antepassado. E aí deram o nome desse antepassado Eva mitocondrial, porque disseram que Eva é a avó de toda a humanidade. Aleluia! E muita gente não gosta ainda de divulgar esses estudos, porque eles terminam por glorificar o nosso Deus. Aí depois fizeram um estudo com os homens e perceberam que os homens também possuíam um arcabouço patrilineal, ou seja, uma linha paterna que não mudava entre eles. E aí denominaram esse denominador, esse antepassado comum, de Adão Y. O Y que é o cromossomo masculino, uma homenagem ao avô dos homens, Adão. Aleluia. É Deus, irmãos, quem fez essas coisas. E a ciência, querendo ou não, todos nós confiamos nisso e cremos, porque na Bíblia Sagrada tudo isso está mostrado. Então, irmãos, este primeiro ponto da lição é glorioso e eu sinto a presença de Deus quando começo a estudar tudo isso, porque vejo que ninguém pode negar as obras do nosso Deus. Com relação à unidade linguística da humanidade, você pode trazer aí um arcabouço histórico acerca da Torre de Babel. Até as crianças conhecem essa história, até as pessoas que não são cristãs conhecem muito bem essa história. O relato bíblico da confusão das línguas, que é uma forma de se explicar como temos essa variedade de línguas. Uns dizem que é 3, 4 mil, outros dizem que é 7, outros dizem que é 15, e não sabemos quantos ao total, pois há povos que não foram ainda nem descobertos, que com dialetos em terras bastante longínquas, outros povos que possuem mais de um idioma. Por exemplo, você vai para Angola, tem 9 dialetos falados lá, além do português, que é o idioma oficial. Então existem milhares de idiomas sendo falados no mundo, além daqueles que já foram extintos. Por exemplo, o aramaico é quase uma língua extinta. Somente uma cidade lá da Síria fala o aramaico, assim como alguns sobreviventes que moram em Israel. Veja só, a língua que o Senhor Jesus falava é uma língua que algumas pessoas ainda hoje falam, mas está aí se perdendo. Assim como muitas outras, né? Então nós temos o latim, que é considerado uma língua morta, assim como o sânscrito, estão presentes apenas aí em muitos textos escritos, embora que algumas universidades europeias, nos cursos de direito, ainda utilizam o latim,
nas suas aulas. Pra você ter ideia, tem alunos que fazem provas em latim, porque é a língua original do direito canônico. A liturgia católica ainda utiliza muito também o latim, então não podemos dizer que é uma língua totalmente morta, assim como o sânscrito, muito utilizado pelos monges budistas, os monges tibetanos e por aí vai. Assim também como tem línguas extintas, o tupi-guarani, por exemplo, que é uma língua extinta, não sei, infelizmente é uma língua tão linda, e até dizem que se os portugueses não tivessem vindo para cá, nós falaríamos tupi-guarani. Veja que coisa interessante, não é? Então, há muitas línguas que vão sendo mudadas, vão sendo melhoradas, os neologismos aparecem. O português que nós falamos hoje é completamente diferente daquele português que era falado no século XVI, XVII, quando chegou-se aqui no Brasil. Estou colocando aí uma figura, somente para você entender um pouco a variedade de línguas, e o comentarista da lição mostra que havia uma língua original, um tronco comum também. Nós não podemos dizer que Adão e Eva falavam hebraico, não sabemos que língua era. Não era uma língua humana, era uma língua divina. Deus tinha feito aquela língua com toda a sua sintaxe, com toda a sua morfologia, sua fonética, era uma língua linda. O pastor Claudionor de Andrade, comentarista, diz que era uma língua poética. Infelizmente nós perdemos por causa do pecado, mas também um dia reaveremos essa língua, porque todas as nações falarão somente um idioma. Aleluia! Novamente no paraíso restaurado. Mas nesta figura nós temos aí o que se é chamado de pai histórico dos ramos de língua da família indo-europeia. Não está entrando aí nem as línguas orientais, as línguas africanas, aborígenes. Estamos colocando aí somente as línguas mais voltadas aqui para o Ocidente. E aí desse pai histórico saem as línguas indo-arianas, onde tem aí sânscrito, persa antigo, o hindu, o armênio é um outro eixo, assim como o albanês, o grego, tanto o koiné como, por exemplo, o clássico, e depois vem o celta, que são aquelas línguas ali do norte da Europa, o germânico, que vai dar origem ao inglês, ao sueco, ao alemão, ao dinamarquês, e o eslavo, que são aquelas línguas lá do leste europeu, com palavras que têm 6, 7, 8 consoantes e uma vogal. É uma língua até difícil para nós, não é? Como polonês, russo, búlgaro e por aí vai. E o latim, de onde sai a nossa língua. E outras línguas mais próximas nossa, que é o italiano, o espanhol, o francês, o catalão, o romeno e aí, obviamente, o português. Então veja a variedade de línguas, mas todas elas nesta figura vêm de uma língua que é um eixo comum, uma língua original. E tudo isso também glorifica o nome do nosso Deus e aponta escatologicamente para esta reunião que Deus fará novamente com todos os povos. E então essa unidade linguística e essa unidade racial aponta para aquela unidade espiritual que nós teremos em Cristo, e é uma porção mais teológica da lição. Nós temos aquela porção mais geográfica, essa porção mais biológica que nós falamos, e agora vem uma porção mais teológica, da famosa expressão que o pecado entrou por um homem e por um homem também entra a redenção. A morte entrou por um homem e por um homem também entra a vida. E que um homem é este? Adão, o homem do pecado, e Cristo, o homem da redenção. E aí nós vemos esse texto bíblico que é citado no comentário da lição, da carta de Paulo aos Romanos. Nós encontramos no capítulo de número 5, e são alguns textos que valem a pena ser citados ao longo da sua aula. E o versículo de número 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. E o verso de número 17 diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, e aqui se fala de Adão, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, assim como por uma só ofensa veio o juízo, também por um só ato de justiça veio a graça. Então, em Adão entrou o pecado no mundo, em Cristo, o Cordeiro Imaculado, o sacrifício perfeito, o homem perfeito, entra a justificação para a vida por meio da graça do nosso Deus. Então, tudo que nós vemos desta unidade aponta para Cristo, porque em Cristo tudo é unido.
Em Cristo o homem é unido em um só, até atingir a estatura de varão perfeito. Então, em Cristo Jesus, todos nós seremos salvos. O comentarista diz que há um elo com as famílias de Adão, que não são somente em termos genéticos, mas também ligados pela morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em Cristo, nós encontramos este tronco comum e alcançamos a vida eterna, e obviamente essa é a maior mensagem que a lição quer passar neste domingo. Então, você, professor, atento a todas essas informações, com certeza ministrará uma excelente aula. Encerramos então com a leitura do texto áureo, retirado de Malaquias, capítulo 2 e versículo 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou um mesmo Deus? Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando o concerto de nossos pais. Que sejamos um e que em Cristo encontremos esta unidade. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor.